Então vamos lá, olha só. Agora a gente vai começar o conteúdo propriamente dito, organizando informações e já começando com revisão de questões, beleza? Então vamos lá. Olha só, eu havia falado a vocês agora que a gente vai ter de saber alguns conceitos e a gente vai seguir aqui acompanhando realmente o passo a passo, tá? Então, ó, o nosso primeiro passo vai ser revisar a morfologia. E essa morfologia é a identificação de classes gramaticais. Tudo bem? Então, se é artigo, adjetivo, pronome, numeral. Esse é o primeiro degrau da escada que nós vamos ter de subir, tá? Não tenha dúvida de que sem morfologia você não consegue caminhar. O nosso segundo passo vai ser trabalhar com a sintaxe do período simples, que é a identificação da função das palavras em períodos em que há apenas um verbo. Eu sei que não precisa, porque você se lembra de tudo tudinho, mas a ideia é, onde tem verbo, é porque ali existe uma oração. Até o ponto final, nós vamos ter o chamado período. E se tem apenas um verbo, se tem apenas uma oração, então nós vamos ter aqui o chamado período simples. Se eu tenho mais de um verbo, pronto, eu tenho oração e, é claro, eu tenho oração. E se existe mais de um verbo, então a gente vai ter o chamado período composto. Tudo bem? Então, período simples e período composto. O período vai até o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências. Então, é só conceito básico que eu sei que você sabe que eu não precisaria dizer, mas está aí. Então, nós vamos primeiro identificar quem é quem. Então, o primeiro passo, identificar as classes gramaticais. Depois, nós vamos trabalhar com a sintaxe do período simples, que é exatamente essa estrutura em que haverá apenas um verbo, tudo bem? Colocarei todos os conceitos necessários. Depois de ter revisado a sintaxe do período simples, nós vamos para a sintaxe do período composto, que é exatamente o momento em que a gente vai classificar as orações em coordenada, subordinada substantiva, adjetiva e aí vai. Tudo bem? E por último, pessoal, nós vamos trabalhar com a pontuação, porque a pontuação depende só de tudo que foi dito anteriormente. Depois de pontuar, na verdade, depois de trabalhar com pontuação e outros tópicos relevantes, que seria colocação pronominal, sinal indicativo de crase, aí a gente vai para a reescritura de maneira isolada. Acaba que durante as questões que eu vou resolver aqui, mesmo sendo só de morfologia, de sintaxe do período simples, sempre vai aparecer questão de reescritura, porque a reescritura é aplicada só a tudo bem? Então a gente vai estar trabalhando de acordo com a realidade da banca examinadora e essa é a nossa sequência lógica, tudo bem? Então o nosso primeiro passo é a morfologia, depois o período simples, que é quando tem apenas um verbo, depois composto e depois os outros tópicos relevantes. Beleza, então. Então, vamos lá, deixa eu tomar só um golinho de água. Aí nós vamos ter o seguinte, pessoal. O nosso ponto básico para a gente revisar vai ser exatamente o que eu estou falando, que é a base de tudo. Gente, a morfologia é como se fosse a tabuada. Não tem como em uma aula de matemática a gente fazer nada se não tiver a tabuada. É como a morfologia aqui. Não tem como a gente fazer nada na língua portuguesa se não souber morfologia. E eu disse que morfologia é a identificação de classes gramaticais e são 10. Só que dessas 10 classes gramaticais, tem uma que eternamente será o nosso ponto de apoio. Qual? O verbo. E existe uma outra que é muito, muito importante, que é o substantivo. Então, nós temos o verbo e o substantivo. Classe gramatical conectada ao verbo, o advérbio. E o próprio nome diz, eu acho que a gente não precisa nem sofrer. Junto, ad, é um prefixo latino que significa junto. Junto de quem? Junto do verbo. Tudo bem? Mas o advérbio, e vamos revisar, ele pode modificar também o adjetivo ou pode modificar também o próprio advérbio. Ok. Agora, há classes que aparecem conectadas ao substantivo.
eu tenho o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Acaba que artigo, adjetivo, pronome e numeral são classes fiéis ao substantivo. Se você me falar, professora, isso é um adjetivo, então você precisa encontrar um substantivo. Professor, isso é um pronome, então você precisa encontrar o substantivo, você precisa encontrar o nome, beleza? Agora eu gostaria que a gente revisasse só um conceito muito básico. A ideia é, vamos pensar o seguinte: 10 classes gramaticais. Verbo e substantivo são os nucleares. Conectados ao substantivo, artigo, adjetivo, pronome e numeral. Agora, minha pergunta é: o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral, elas devem aparecer conectadas ao nome ou podem aparecer conectadas ao nome? Elas podem. Então, preste atenção, isso vai ser muito importante. Eu posso ou não colocar o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral, tudo bem? Isso tudo vai depender daquilo que eu quero dizer. Então, eu posso ou não colocar artigo, adjetivo, pronome e numeral. Repito, depende do que eu quero dizer. Porque essas 4 classes vão se conectar ao nome com a intenção de modificar-lhe o sentido, tudo bem? A mesma ideia vai para o advérbio com relação ao verbo. Eu posso ou não colocar o advérbio. Eu vou colocar se eu quiser ou não mudar aquela ideia do verbo. E o advérbio sempre vai denotar circunstância. Tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, condição, concessão, proporção, finalidade, intensidade, sempre denota circunstância. Tudo bem? Essa é a ideia do advérbio. Então, só concluindo, porque vai ser importante, porque a gente vai resolver daqui a pouquinho. Artigo, adjetivo, pronome ou numeral conectados ao nome. Coloco ou não, dependendo do que eu quero dizer. O advérbio conectado ao verbo. E eu coloco ou não o advérbio, dependendo daquilo que eu quero falar. Quando eu falo que depende daquilo que eu quero falar, eu estou falando de construção do sentido. Eu estou falando de semântica, o que é determinante para questões de reescritura. O que eu vou falar aqui, eu vou estar sempre vinculando ao sentido, pensando nos itens de reescritura. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Beleza. Só lembrando que todo mundo que eu coloquei nesse pacotinho aqui, todo mundo tem nome e todas essas classes exercem função. Tudo bem? Quando eu falo exercem função, eu estou voltando exatamente para quê, pessoal? Para a ideia da sintaxe. Então, todo mundo tem alguma função. Só que se vocês observarem, nessas daqui eu tenho 7 que exercem função, porque 3 não vão exercer. Quais? A interjeição, a preposição e a conjunção. Essas 3 aqui, elas não exercem função. Por enquanto, você não vai se preocupar, porque aqui eu estou simplesmente apresentando a informação e depois eu vou falar o que fazer com isso aqui. Mas é só para destacar que o verbo, o advérbio, o substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, todo mundo exerce função na estrutura. Tudo bem? Beleza, então. Então, vamos lá. Olha só. Temos aqui um item da banca CESP e o examinador falou o seguinte. Ele disse que o item a seguir apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto 2, indicado entre aspas, que deve ser julgada certa se estiver correta ou errada se estiver falsa. Pronto. Falsa se estiver errada, errada se estiver falsa. Aí o trecho original é: a votação paralela é um mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico. Essa questão é clássica, muito boa para a gente entender um conceito muito importante da morfologia. Aí ele pediu para reescrever da seguinte forma: o mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade de votação é chamado de votação paralela. Apresentarei para vocês uma recomendação muito importante. Quando, pessoal, o examinador pedir para reescrever, e isso cai só a vida toda, eu já falei mais de uma vez. Examinador pediu para reescrever.
Então, o que pode e o que não pode? Não pode haver uma alteração semântica. Ficar alterado significa ficar diferente. E a semântica já aponta exatamente para o sentido. Então, acaba que o sentido não pode ficar diferente quando ele pede para reescrever. Muito bem. Pode, pediu para reescrever. Eu sei que pode haver uma alteração sintática. A sintaxe é a estrutura. E repito, ficar alterado é apenas ficar diferente. Tudo bem? Então, vou de novo. A estrutura pode ficar diferente, desde que essa mudança na estrutura, nas funções, não mudem o sentido. Tudo bem? Essa é a ideia. Beleza. Agora, nós sabemos que não pode haver o prejuízo sintático. Sintática, de novo, é a estrutura. E quando o examinador fala em prejuízo, e esse comando cai a vida toda, é o erro. Falar de erro com relação à estrutura é falar de erro de concordância, regência, crase, vírgula, colocação pronominal, grafia da palavra. Então, falar de erro é qualquer problema como esse. Uma vírgula errada é prejuízo. Um erro de concordância é prejuízo. Tudo bem? Essa é a ideia. Muito bem. Então, quando o abençoado pedir para reescrever, não pode haver o prejuízo estrutural. Aí você vai avaliar só a gramática toda. Tudo bem? Mas quando o item for de reescritura, eu gostaria que nós combinássemos um passo a passo. Quando o examinador pedir para reescrever, qual será o nosso primeiro passo? Investigar a correção gramatical. Então, primeiro a gente vai investigar a gramática, tudo bem? Só tudo, ainda bem que é pouca coisa, concordância, regência, crase, vírgula. Imaginem, por exemplo, pessoal, que tenha uma vírgula errada, uma única vírgula errada. Se tiver uma única vírgula errada, o item é falso. Se tiver um erro de concordância, o item já é falso. Então, eu não quero que você comece comparando sentidos. Eu quero que você primeiro veja se a estrutura está certa. Se a estrutura estiver certa, então eu volto e comparo. Se a estrutura estiver errada, o item já é falso e eu já paro por ali. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, olha só para simular aqui. O examinador fala: o trecho tal poderia ser reescrito da seguinte forma. Normalmente, o que a humanidade faz é, da reescritura, ele volta para o texto, do texto ele volta para a reescritura. Normalmente é o que os candidatos fazem. Mas o que eu estou pedindo é para você não fazer isso primeiro, porque eu quero que o primeiro passo seja leia o que ele sugeriu, não se preocupe com o trecho original e investigue primeiro a gramática. Repito, se tiver uma vírgula errada, o item já é falso e você não vai precisar ficar comparando. Ou seja, você ganha muito tempo. E eu posso garantir, pessoal, que 80% dos itens de reescritura da banca CESP são errados pela estrutura. Você vai encontrar alguma inadequação de vírgula, de colocação pronominal, grafia da palavra, concordância, qualquer parte da gramática, tá? Agora imagine, professor, eu entendi. Pediu para reescrever, eu não vou começar comparando. Isso, esqueça o trecho original, leia o que ele sugeriu. Professor, eu li e não tem erro. Se não tem erro, agora você compara. E compara como? Como se fosse o jogo dos 7 erros. Se não tiver defeito estrutural, eu comparo. Comparo como se fosse um jogo dos 7 erros. Porque a posição de um adjetivo pode mudar, colocar ou tirar uma vírgula pode mudar o sentido, colocar ou tirar um sinal indicativo de crase pode mudar o sentido.
Então, eu tenho de tomar cuidado com as pequenas partes da estrutura. Porque, às vezes, se eu tiro um artigo, coloco um artigo, tiro um adjetivo, um advérbio ou qualquer outro termo, eu posso estar alterando o sentido daquilo que está sendo dito. Tudo bem? Então, primeiro passo, gramática. Gramática errada, item falso. Professora, e se tiver sintaticamente correto? Compara. Como? Jogo de 7 erros, observando os detalhes. Não é o que você acha de maneira palpitante, é aquilo que está no texto. As palavras existem e eu combino essas palavras para me dar um ou outro sentido. Por isso que eu comecei falando que é tudo conexão, é só tudo conectado. Tudo bem? Então vamos caminhar. Professor, então tá, eu fiz o meu primeiro passo, correção gramatical, e eu vi que a gramática está certa. Se a gramática estiver certa, você vai para o segundo passo, que é o quê? Comparar o sentido. E é nessa parte aqui que eu falei que é para a gente brincar como se fosse o jogo dos 7 erros, tudo bem? Então é aqui que nós vamos brincar como se fosse o jogo dos 7 erros. Vai comparar de maneira detalhada. Amém? Então, nós vamos seguir essa ordem aí. O item com o qual nós vamos trabalhar é um item de reescritura. Então, qual vai ser o nosso primeiro passo? Avaliar se a gramática está certa ou errada. Aí, o que ele sugeriu é o que está aqui embaixo. Então, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui tudo que eu fiz e vamos ler o que o abençoado sugeriu. Gramática, tá? Só a gramática inteira, graças a Deus que é pouca coisa. Então, ó, o mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico é chamado de votação paralela. O que é chamado de votação paralela? O mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral. Pronto, é chamado de votação paralela. E só um outro detalhe: quando eu falo para você investigar a correção gramatical, você vai ter como ponto de apoio o verbo. Do verbo, você vai perguntar quem é o sujeito para identificar se a concordância está certa ou errada. Professora, a concordância está certa. Então veja o complemento do verbo. Esse verbo pede preposição, não pede preposição? E aqui é para analisar a regência. Se existe ou não existe preposição ali, e a gente consegue também já matar, por meio dessa análise, o uso do sinal indicativo de crase. Logo, professor, eu procurei o sujeito, a concordância está certa. Eu procurei o complemento do verbo, a regência está certa, usou a preposição correta, sinal indicativo de crase ok, ou não teria o sinal indicativo de crase. Já é um eixo muito importante. Se isso tudo estiver certo, agora você vai investigar a pontuação. Tudo bem? Tem vírgula? Não tem vírgula? Nós sabemos e ainda vamos revisar que não dá para colocar uma vírgula para separar o sujeito do predicado, o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Poderia, como eu coloquei aqui, estão vendo, com o termo intercalado, em que vírgula abriu e vírgula fechou. Tudo bem? Aí, ok. E, além disso, concordância, o que eu vou investigar, professora? Você vai investigar concordância, regência, que é o uso adequado da preposição, sinal indicativo de crase, pontuação e também vai tomar muito cuidado com a colocação pronominal, ênclise, próclise e mesóclise, que vamos revisar tudo, e também vai tomar muito cuidado com a grafia da palavra. Ora, o item errado, porque a palavra foi escrita de maneira errada. Tudo bem? Pessoal, se você seguir esse passo a passo aqui, você vai perceber que o item de reescritura vai se tornar algo libertador. Você não vai ficar comparando, ficando tonto, parecendo barata que levou Baygon. Veja a gramática. Qualquer defeito na estrutura, o item é falso. E dá para matar praticamente tudo investigando o erro na estrutura. Amém? Então, vamos continuar a brincadeirinha. Então, aqui, o mecanismo é chamado concordância correta. Não tem erro. Essa estrutura aqui já vamos antecipar. A gramática está correta. Se a gramática está correta, então nós vamos para o nosso segundo passo. Qual é aí, pessoal, o nosso segundo passo? O nosso segundo passo é comparar. Comparar como? Como se fosse o jogo dos 7 erros. Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui, ó, para ficar um pouquinho mais limpo. Trecho original. A votação paralela é um mecanismo adotado
pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico. Ele está falando que a votação paralela é alguma coisa. Então, ele está falando que A é igual a B, não é isso? Se a votação paralela é um mecanismo, então A é igual a B. Ok. Aí ele reescreveu como o mecanismo adotado pela Justiça, tá vendo o mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico. Para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico, é chamado de votação paralela. Observem que, de maneira macrotextual, nós temos assim: de acordo com o texto, A é igual a B. Então, qual é a lógica? Se A é igual a B, então B é chamado de A. Vocês acompanharam qual foi o meu pensamento? Então, ele fez assim: a votação paralela é um mecanismo, A é B. Se a votação paralela é esse mecanismo, então esse mecanismo é chamado de votação paralela. Entenderam qual é a ideia? Então, se A é B, B é chamado de A. Eu acho que de maneira macrotextual a ideia é a mesma, sim ou não? Sim. Mas eu falei para a gente analisar assim de maneira grossa, macrotextual? Não. Eu falei para a gente analisar detalhadamente, como se fosse o jogo dos 7 erros. Então vamos voltar para cá. Professora, o que eu vou ter de fazer então? Vamos com cuidado. Lá ele disse o seguinte: que a votação, e deixa eu até apagar esse rabisco todo que eu fiz aí, porque agora esse aspecto macrotextual a gente acabou de entender. Beleza, então, esse macro está resolvido. Então, lá ele falou o seguinte, que a votação paralela, tá vendo que tem um artigo definido? É um mecanismo. Mas ele disse que a votação paralela é um mecanismo. Eu quero saber como é que vocês interpretam, como é que vocês classificam este 1. E quando eu pergunto como é que vocês classificam, pessoal, eu estou primeiro perguntando morfologicamente. Eu acredito que morfologicamente poderíamos ter dúvida entre esse 1 que aparece aí, professora, é um numeral ou é um artigo indefinido? Porque nós sabemos que os artigos podem ser divididos em artigos definidos e artigos indefinidos. Definidos: o, a, os, as. Indefinidos: um, uma, uns, umas. Definidos e indefinidos. Então, eu acho que a nossa dúvida seria essa: se aquele 1 é um numeral ou se é um artigo indefinido. E preste atenção. Nós vamos olhar para a estrutura e vamos falar que o 1 é um artigo indefinido. Você só vai mudar de ideia se o contexto vier quantificando, tudo bem? Então, eu falo que eu saí e comprei 3 cadernos, 2 lápis e um apontador. Aí eu estava quantificando objetos. Logo, esse 1 era numeral. Agora, se eu te digo que eu saí e comprei um carro, esse um carro é algum carro, é qualquer carro, tudo bem? Então, no texto, em regra, você vai olhar para o 1 e vai falar que é um artigo indefinido. Joia. Então, vamos continuar a brincadeirinha. Quando ele fala no trecho que a votação paralela é um mecanismo, vocês acham que ele está falando que é 1, 2, 3, 4, 5? Não. Ele está falando que a votação paralela é algum mecanismo. E se é algum mecanismo, logo esse 1 está empregado aqui como artigo o quê? Diga para mim, pessoal, indefinido. Tudo bem? É um artigo indefinido que é igual a qualquer mecanismo. Então, nós vamos ter o substantivo, que é um elemento nuclear. Vamos voltar para a nossa lógica? Nós temos o substantivo, que é um elemento nuclear, e existe uma classe gramatical conectada a esse substantivo que está trazendo uma ideia de indefinição. É qualquer mecanismo. Muito bem. Agora, quando o abençoado pede para reescrever, como é que ele já começa? Você vai se emocionar e ficar numa alegria medonha. Jogo dos 7 erros. Mecanismo, mecanismo. Ok. Mas agora, vocês estão vendo que ele falou o mecanismo?
Quando ele fala o mecanismo, ele acrescentou uma classe gramatical que, sem nenhuma dúvida, nós já sabemos, é um artigo o quê? Definido. Então, antes, a ideia era uma ideia indefinida, era algum mecanismo, era qualquer mecanismo. Quando ele fala o mecanismo adotado, infere-se que só existe este único mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral. Se antes a ideia era indefinida por meio do emprego do artigo indefinido e agora ele colocou um artigo definido, tem como a ideia ser a mesma? Não tem. Então, o item de reescritura é falso e é falso por causa da classe gramatical que havia no trecho original e que apareceu agora na hora de reescrever, tudo bem? Então, ele é falso por causa do emprego da morfologia. Foi o que eu disse. O examinador perguntou se isso é um artigo, ou se é um numeral, se é definido ou indefinido? Não perguntou. Você é que tem de dominar, você é que tem de saber, tudo bem? Porque ele trabalha, CESP trabalha com a gramática aplicada ao sentido. Amém? Então, beleza. O resto aí está tudo ok, mas se teve essa pequena mudança de sentido, pronto, pequena não, é uma significativa mudança de sentido, né? O item é falso. Agora eu só pergunto o seguinte, olha só. Se ele tivesse sugerido a seguinte reescritura, se ele tivesse sugerido o seguinte, ó, mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral é chamado de votação paralela. Se ele tivesse colocado apenas mecanismo e não tivesse colocado nada. Observem que eu estou revisando morfologia. Mecanismo é um substantivo. Quando ele não coloca nada, se por algum acaso ele não tivesse colocado nada. Quando o substantivo aparece sozinho, sem nenhum elemento modificador. Esse substantivo terá uma carga semântica natural de indefinição. Fica indefinido. Eu poderia colocar um artigo para definir ou confirmar a indefinição. Eu poderia colocar um adjetivo para caracterizar. Eu poderia colocar um numeral para quantificar ou ordenar. E poderia colocar pronomes com vários outros sentidos. Mas quando ele aparece sozinho, ele é indefinido. Então, preste atenção. Falar um mecanismo ou falar apenas mecanismo, eu tenho duas estruturas com o mesmo sentido, que seria igual a falar algum mecanismo, que seria igual a falar certo mecanismo, que seria igual a falar qualquer mecanismo, qualquer mecanismo. Ou seja, de novo, substantivo sozinho, sem nenhum elemento modificador. Ele tem uma carga semântica natural de indefinição. Então, eu posso indefinir não colocando nada. Ou posso indefinir colocando um artigo indefinido ou colocando pronomes indefinidos. Algum certo e qualquer, eu estaria colocando pronomes indefinidos, aqui o algum, o certo e o qualquer, para garantir a indefinição, ou o artigo indefinido. Tudo bem? Nesse pacotinho aqui, pessoal, que eu acabei de criar, nesse pacotinho aqui, ó, todo mundo tem o mesmo valor semântico, tudo bem? Então, aqui existe uma equivalência semântica, beleza? Quando não coloco nada, é indefinido, posso indefinir por meio do artigo indefinido ou por meio de pronomes indefinidos. Ufa! Beleza? Fácil ou muito fácil, meu povo? Muito fácil. Então, acabamos de revisar algum conceito básico que é artigo, adjetivo, pronome numeral, eu posso ou não colocar vinculado ao substantivo. Isso vai depender daquilo que eu quero dizer. Em uma questão de reescritura, um artigo faz diferença? Só toda. Uma posição do adjetivo faz diferença? Só toda. Então, preste atenção. Isso aqui existe, artigo, adjetivo, pronome numeral conectados ao substantivo, não é só para a gente dar nome, não é. Isso existe porque eu vou me comunicar de uma ou de outra forma, colocando ou não colocando essas classes gramaticais.
Beleza? Vamos agora parar só um minutinho para a gente ir para o nosso próximo pacote e resolver questões vinculadas a esse assunto. Então, vamos lá.